É mais um ano, a gente está aqui num dia especial do projeto Quebrando Silêncio, e esse projeto ele não é um projeto que foi desenvolvido para a gente comemorar ou focar nele em um dia do ano. Hoje é como se fosse o clímax do projeto, mas a nossa igreja, ela propõe que a gente trabalhe a violência dentro da nossa comunidade por todo o ano, né? Ficar atento aos nossos irmãos, crianças, mulheres, idosos, qualquer pessoa que possa estar vivenciando algum tipo de violência. Então, hoje, dando ênfase, né, a esse tema, eu queria trazer um pouquinho para a gente aqui o que Deus ele tem para nós na sua palavra em relação a esse tema. Então, para a gente começar, eu queria começar com uma pergunta que vai nos guiar por todo o nosso sermão de hoje. Quando é que o idoso, a pessoa idosa, ela deixa de ser uma pessoa que cuidou de nós, que foi o provedor do nosso lar, e passou a ser alguém dependente e alguém que precisa de cuidados? Quem tem pai, mãe, avó, tio, tia, alguém idoso na família, já parou para pensar em que momento a gente teve essa virada? Tem uma virada, né? Eu tenho pais que eles estão num processo aí totalmente novo. Mais cuidados físicos, sentindo dores, né? Algumas limitações. Eles não são idosos ainda, eles têm menos de 65, mas, segundo a idade, né, que se coloca por aí, mas eles têm algumas limitações já. Então, a gente tem vivenciado esse processo na prática e eu acompanho esse processo na clínica todos os dias com os pacientes que, quando não são idosos, tem algum idoso na família. Então, pensem aí comigo, em que momento isso acontece? A gente, quando é criança, leva o cuidado desde o berço. Se você pegar um bebezinho e você largar ele no berço, ele não vai sobreviver. Ele precisa de tudo. De comida, na boca, de limpeza. Qualquer coisa pode ser uma ameaça à vida desse neném. E quem é que faz tudo isso? O responsável, né? Não necessariamente o pai e a mãe, mas quem está cuidando dessa criança. Pode ser um avô e avó, como em muitos casos. Então, o bebezinho, ele é totalmente vulnerável. Ele não sobrevive sem um cuidador. Em que momento esse cuidador, ele deixou de ser esse provedor para a gente? Em que momento o provedor, o nosso cuidador, ele se tornou alguém que demanda cuidados? A criancinha pequena, a gente não olha para o nosso pai e pensa assim, vixe Maria, como meu pai me dá trabalho, né? Já vai lá fazer meu leite, botar na mamadeira e trazer para cá, me limpar. Não, é uma pessoa de quem eu dependo. Só que quando a gente vai envelhecendo, as pessoas vão passando por essa idade, muitas vezes os idosos, eles começam a escutar isso desses filhos, que foram os que foram cuidados, né? Eles passam a ouvir frases como essa. Ave mãe, como você dá trabalho. Eita, como é teimosa. Dá trabalho demais, cabeça dura. Mulher, tu tá tirando minha saúde mental, de tanto trabalho que você me dá. E aí aquela pessoa que sustentou você lá quando você ia morrer, se não tivesse essa pessoa lá, se tornou alguém de quem você precisa agora cuidar. Os papéis parecem que vão se invertendo, né? A gente escuta muito isso. Me tornei mãe dos meus pais. E essa é uma relação que acontece naturalmente na vida, só que a gente tem que se atentar para vivenciar esse processo com cuidado. Com cuidado com os nossos idosos e cuidado com a gente também, que precisa de cuidado ao cuidar, tá? Mas antes de entrar na parte que a psicologia vai trazer para a gente um guiazinho, né? Dando orientações de como nos portar, Deus, ele tem na sua palavra um princípio por trás das nossas ações. Aqui estamos numa igreja, né? E nós acreditamos que a palavra de Deus, ela deve ser a base, o princípio para qualquer coisa que a gente faça. Então, para o comportamento em relação às pessoas vulneráveis, Deus, ele também tem um princípio. E eu espero que hoje a gente possa navegar um pouquinho na palavra de Deus e ouvir o que é que está por trás. Porque se você carregar esse princípio, né? Se a gente carregar esse princípio, nossas ações, elas vão ser consequências dessa compreensão. Então, para a gente iniciar, eu queria convidar todo mundo a abrir a nossa Bíblia, né, a palavra de Deus, no livro de Levítico, capítulo 19. E nós vamos começar com o livro de Levítico, que é um livro que está situado ali no início da Bíblia, logo depois do Êxodo. E o livro de Levítico, ele foi, de fato, uma narração de acontecimentos que aconteceram após a saída do povo de Israel do Egito. O povo de Israel, eles estavam cativos, né, por séculos, numa sociedade que era idólatra,
estavam sendo oprimidos, eles estavam lá como escravos, não era reinando. Então, eles estavam há séculos à mercê de uma sociedade que não era cristã, que não servia a Deus, ao nosso Deus. E lá eles tiveram muitos costumes, eles observaram muitas coisas. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles receberam uma série de ordens, de condutas, de leis, que foram levadas a eles como uma forma deles vivenciarem uma nova etapa, né, da sua vida, com Deus, com o seu libertador. No livro de Levítico, nós temos uma série de leis de todos os tipos, de todas as áreas, que inclusive alguns teólogos chamam de Código da Santidade. Ali entre o capítulo 17 e o capítulo 26, nós temos o que muitas vezes se referem como Código da Santidade, que se tratam realmente de leis de conduta, de formas de viver. E o capítulo 19, especificamente, que é o que a gente vai se debruçar um pouquinho mais hoje, ele é um capítulo que parece um mosaico de leis. Por que um mosaico? Porque nós vamos ter leis sobre sexualidade, agricultura, a forma de tratar outras pessoas, a forma de tratar os escravos, os servos, tudo misturado. Então, se vocês forem ler o capítulo inteiro, eu recomendo que vocês leiam em casa, a gente vai se debruçar em versículos específicos, vocês vão ver que ele está falando de uma coisa e de repente ele começa a falar de outra, e de repente de outra. Mas todos esses versículos, eles estão dentro do mesmo princípio do versículo inicial, que a gente vai ler agora. Antes da gente ler, nós vamos orar para pedir a Deus que Ele possa nos guiar na compreensão dessa palavra. Então, oremos. Pai querido, nós somos muito gratos por estarmos aqui mais uma manhã na Tua casa, Senhor, e nós agradecemos também por nos trazer esse tema, que é tão importante e muitas vezes esquecido. Sabemos que temos pessoas aqui que já sofreram violência, que podem estar sofrendo agora violência e possam estar cometendo também. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa guiar nossa mente na compreensão da Tua palavra, que essa palavra ela possa ser cortante, que ela possa fazer diferença na nossa vida. Que o Senhor divida tudo aquilo que não é da Tua vontade e tire da nossa mente, Senhor, e que o Senhor possa implementar a Tua vontade na nossa mente. Que nós possamos nos parecer mais contigo, que nós possamos entender Tua palavra. Então, te pedimos que nesse momento o Senhor se revele a nós, por misericórdia, por amor e pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Então, o versículo 1 do livro de Levítico diz o seguinte: O Senhor também disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, pois eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Primeiro e segundo versículo, a base para todo o texto e toda a nossa conduta. Deus, ele coloca aqui o princípio da santidade. E quando a gente fala em santidade, é natural que venha a pergunta, né? O que é ser santo? Quem veio de uma cultura e de uma fé católica, por exemplo, vai ter uma compreensão de santidade. Eu fui de berço católico. E eu, por toda a minha vida, eu tive uma compreensão do que era santidade. Mas o que a Bíblia ela fala sobre isso? O que é que vocês compreendem por santidade? Naturalmente, a gente vem na nossa cabeça uma série de regras. O santo é aquele que não faz isso, não vai na festa, não come isso, não veste aquilo. Mas o que a palavra de Deus ela fala sobre santidade. E santidade, o significado dessa palavra, naturalmente, ela fala de um grupo de pessoas que foram separados para viver conforme a vontade de Deus, que foram escolhidos por Deus. Israel foi um povo santo, não porque eles eram perfeitos, ou porque eles seguiam uma série de regras, mas porque Deus olhou para Israel e disse: vocês são meu povo. Eu vou separar vocês dessa nação idólatra e vocês vão viver comigo. Eu escolho vocês. Eles não fizeram nada por isso. Então, santidade está relacionada a uma conduta assim, de vida, mas há uma separação do povo que foi escolhido. Você não fez nada para isso, inicialmente, né? E Deus, ele é santo, ele é a soberania da santidade porque ele não tem corrupção. Então, o modelo de santidade, o que a gente tem de perfeito, é ele. Nós somos escolhidos para caminhar junto com esse Deus que é santo. E para caminhar com esse Deus que é santo, então ele vai colocar para a gente orientações, para que a gente possa entender como é conviver com esse Deus, como é viver conforme a vontade desse Deus. E ele coloca: sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo.
No próximo versículo, ele vai começar uma série de leis. Mostrem respeito, versículo 3. Cada um de vocês por sua mãe e por seu pai, guardem meus sábados, eu sou o Senhor. E ele vai continuar falando de vários assuntos. A gente vai um pouquinho mais adiante, para o versículo 9 desse capítulo, a gente vai focar em alguns versículos específicos que vão estar mais relacionados ao nosso tema de hoje, certo? Então, no versículo 9, a gente tem o seguinte: quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixaram cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor. Nesses primeiros versículos que a gente leu agora, Deus está mostrando uma lei de cuidado com as pessoas vulneráveis. Então, os pobres, aquelas pessoas que não têm que comer, olha que coisa bonita, né? E um detalhe, a pessoa estava lá colhendo o milho e a uva, quem é que ia pensar nisso? Caiu no chão, eu pego, coloco lá no cesto. Naturalmente, a gente não tem essa tendência de, não, vou deixar aqui, porque se passar alguém... Não, a gente ia lá e ia colher. Eu não sei vocês, mas eu não ia nem pensar nisso. Se eu estivesse lá colhendo, trabalhando com isso, eu ia apanhar e ir embora. Só que Deus, ele é tão delicado e ele se atenta tanto a todas as classes de pessoas que ele deixou uma lei para isso. Quando você estiver colhendo, deixe o que cair no chão, porque vai ter pessoas que vão vir e vão comer. Então, o primeiro grupo, né, são as pessoas vulneráveis, as pessoas que tinham fome, as pessoas necessitadas. No versículo 13 ao 16, nós vamos ter ordens a respeito da não exploração e da opressão. Então, vamos ler aí, versículo 13 ao 16. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o Senhor, o seu Deus, porque eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. E ele vai continuar falando agora sobre guardar rancor, né? Nesses versículos ele falou um pouco sobre a justiça, o princípio da justiça. Guardem na mente, porque a gente vai falar sobre temas específicos e aplicados aos idosos que vão estar relacionados a esse capítulo, e eu vou voltar neles. Continuando, versículo 17. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem, sem rodeios, aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Eu acho que de todos esses versículos, quando eu paro para ler, eu percebo que, para mim, esses seriam dos mais difíceis. Imagina uma pessoa que cometeu coisas horríveis, né? Nós temos muitos pais e mães que não foram uma representação de Deus como pai e como uma figura materna. Pais que pecaram contra os filhos, pais que erraram, que violentaram, que não conseguiram representar o Deus que a gente chama de pai. E Deus, ele coloca aqui um direcionamento em relação a isso. Não guarde ódio no seu coração. Porém, esse texto continua dizendo: confrontem sem rodeios aqueles que errarem para não serem responsabilizados pelos seus pecados. Ele não está dizendo que aguente calado. Honrar não necessariamente é você aguentar calado a opressão de um pai, de uma mãe. Ele está falando para a gente confrontar nossos parentes, e isso também é uma conduta de amor. Você corrigir alguém que você ama é mostrar a essa pessoa o caminho que Deus também traçou para ela viver em santidade. Versículo 18. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E agora, no ápice do texto, que realmente diz respeito de forma mais específica ao nosso tema de hoje, nós vamos lá para o versículo 32, então vocês deem uma puladinha aí lá para o versículo 32, que vai dizer o seguinte. Ele vai continuar o texto dando várias ordens. O versículo anterior, por exemplo, 31, vai falar sobre não consultar médiuns, feiticeiros. Então, vocês veem que é realmente um mosaico, o capítulo 19. E no versículo 32, ele vai colocar: levantem-se na presença dos idosos. Em algumas versões vai dizer, diante das cãs te levantarás. Cãs é um termo que é relacionado a cabelos brancos.
Sabe aquele ditado que diz, respeite meus cabelos brancos? É base bíblica aqui, ó. Diante dos cabelos brancos, né, você vai se levantar. Honrem os anciões, os idosos, e temam o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor. Eu queria destrinchar de uma forma mais específica esse texto com vocês hoje. O que significa se levantar diante dos cabelos brancos? Sempre que chegar uma pessoa de cabelo branco, a gente tem que se levantar? Isso é literal? O que significa honrar? A gente tem um mandamento lá no Êxodo, né, capítulo 20, nos 10 mandamentos, que fala pra gente honrar pai e mãe. E só. Ele não dá nenhuma sentença. Honre seu pai e sua mãe para que se prolonguem os dias da sua vida. Ele não diz se você teve um pai que te deu tudo que você quis, se você deu... O que significa honrar na prática? E se eu tive um pai abusador? Como é que eu honro? Esse mandamento vale para mim ou eu posso passar por diante? Então a gente vai se debruçar um pouco nesses 3 verbos. O que significa se levantar diante de, o que significa honrar de forma prática e esse temor. Porque temer a Deus está relacionado a essas 2 ações. E no primeiro ponto, quando a gente fala sobre levantar-se diante dos cabelos brancos, nós temos um termo que naquela época, né, era uma ação de muito respeito. Você só se levantava diante de alguém que era muito importante, diante de alguém que era respeitado. E hoje a gente ainda tem isso na nossa sociedade. Se você está no tribunal e o juiz chega e você fica sentado, é comprometedor. Quando o juiz chega, todo mundo se levanta. Se o presidente, independente de se é aquele que eu votei ou não, chega, as pessoas se levantam e respeitam. Então, levantar-se diante de alguém é uma ação que demonstra reconhecimento. Não é só o respeito. Porque Deus poderia ter escrito assim, ó, respeite as pessoas de cabelo branco. Isso era muito versátil, mas ele coloca uma ação. Levante-se diante de, reconheça quem essa pessoa é. E o que acontece com as pessoas idosas é que muitas vezes, por essa fase da vida trazer tantas limitações naturais do nosso corpo, a gente começa a olhar para o idoso como alguém que porta necessidades. Então, eu vejo uma pessoa idosa e eu vejo ela como alguém que precisa de ajuda para levantar, alguém que precisa tomar um banho, alguém que precisa restringir a alimentação. E eu esqueço que por trás dos cabelos brancos existe uma pessoa que já foi filho, que já foi filha, que já foi pai, que já foi mãe, que já errou também na vida, mas que é um ser humano. Que nós que somos mais jovens, que estamos aqui, um dia nós vamos, se Deus quiser, né, todo mundo quer chegar lá, queremos ficar idosos. E não vamos deixar de ser uma pessoa. Como vai ser alguém olhar para você e te ver como um portador de necessidades? Ninguém pergunta, ninguém se importa com o que a pessoa está sentindo. Não há um reconhecimento da pessoa. Então, o primeiro ponto que Deus traz aqui na palavra dele para a gente é reconheça que por trás dos cabelos brancos existe um ser humano. Existe uma pessoa, como você, né? E que também vale o sangue de Cristo. Levantar-se diante de. O segundo ponto, o segundo verbo que a gente tem aqui é o verbo honrar. A honra. O que seria da honra na prática? De forma prática, o que é honrar alguém? E a honra, ela se dá de várias formas práticas do nosso dia a dia. Se eu digo que honro alguém, que eu amo alguém, e eu não cuido dessa pessoa, eu sou mentiroso. Em João diz, se você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu próximo, se você odeia o seu próximo, você é mentiroso e a palavra de Deus não está em você. Quando eu desonro alguém, isso pode vir de diversas formas práticas. E aí é onde entra aqui, na nossa campanha, o tema da violência em si. A violência contra o idoso não é só quando eu bato em alguém. Acho que vocês lembram disso de outros anos, né? Assim como a gente falou já sobre a violência contra a mulher. Não é só quando você bate na cara da mulher que você está violentando ela. Existe a violência psicológica, a violência física, a violência financeira, o isolamento, que também é um tipo de violência. E a gente vai se debruçar em cada um desses termos e entender o que seria essa honra na prática. Então, o que Deus espera do seu povo na prática? Honrar. E aí você pensa, o que seria desonra? Aí você vai saber. Talvez você tenha dúvidas em entender o que significa honrar. Tá, mas eu já dou comida, já dou teto, estou honrando. Pense o que seria desonra. Qualquer ação que olhem para vocês, né? Se você isola, se você ignora, se você humilha, se você oculta informações importantes para essa pessoa, você pode estar cometendo uma violência.
Cuidar de uma pessoa não é controlar a pessoa. E esse é o primeiro ponto de honra que eu queria chamar a atenção de vocês. É muito mais fácil fazer as coisas pelo outro para evitar um trabalho, muitas vezes, né? Sabe uma criança, quando a criança ela tá andando, aí você tá sem paciência, porque é uma criança pequena e você não consegue andar, ela não consegue andar tão rápido, aí você vai pegar a criança no colo e vamos embora. Que é mais fácil pegar ela no colo e carregar. Só que o idoso, ele não é uma criança, certo? A gente às vezes trata o idoso como se fosse uma criança. O idoso não é uma criança. Foi o primeiro ponto que eu falei. Reconheça, primeiramente, que ele é uma pessoa. Não que a criança não seja, né, gente? A criança é uma pessoa também. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Só que, enfim. O idoso, ele é uma pessoa com necessidades diferentes. E ele precisa ser reconhecido como tal. O primeiro tipo de violência que a gente tem é a violência psicológica. Como é que se dá a violência psicológica? De uma forma muito sutil, que vocês talvez cometam, e que eu cometo muitas vezes, talvez também com os meus pais, em frases que a gente coloca no dia a dia quando a gente perde a paciência. Então, quando o idoso está lá fazendo alguma coisa no dia a dia em casa e faz lento, né? Ou por uma limitação física, e aí você se estressa, deixa que eu faça isso aqui. Aí pega e faz. Não, vai se sentar. Deixa que eu termine isso aqui. Que mensagem a gente passa para o idoso quando a gente fala essas coisas? Ai, você me dá muito trabalho. Ou homem insistente, ou pessoa teimosa, cabeça dura. Me dá muito trabalho, deixa de ser cabeça dura. São frases que a gente escuta todo dia, gente. Eu escuto muito isso na casa das pessoas que eu ando, né? Cabeça dura, ou pessoa... Ah, meu Deus do céu. Você tá me dando muito trabalho, né? E o idoso, ele começa, de tanto ouvir, a introjectar essas palavras. Eu sou um peso. Eu dou muito trabalho mesmo, né? Ele vai decidir tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Vá, faça. Eu não preciso decidir não, faça por mim. Só que internamente isso vai gerando marcas. E aí eu trago pra gente, que é jovem novamente. Imagine você escutando isso. Do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais. Você me dá trabalho, deixa que eu faço. Você só me traz perturbação. Ou pessoa teimosa, cabeça dura. É difícil escutar essas coisas. Imagina o idoso escutando isso sempre. A pessoa que deve ser reconhecida. E então, por isso mesmo que existe uma diferença de você cuidar de alguém e você controlar alguém. Quando eu cuido, eu permito que a pessoa, dentro das suas possibilidades, ela tenha ação sobre a sua vida. O idoso, ele tem direitos à decisão. Ele tem direitos a participar da vida comum. É claro que não vai ser como quando ele tinha 20 anos de idade. Mas ele tem direitos. E quando a gente se sobrecarrega e a gente se cansa, a violência ela fica ali a um passo, a uma palavra, a uma frase. Mas agora, né, eu queria também chamar um pouco a atenção para os nossos idosos. Os idosos, eles têm uma mania, muitas vezes, de não querer ser cuidado. Preste atenção aí, meus idosos, minhas idosas, né? Foi bom, né, o que eu falei até agora? Só em defesa de vocês aí, esses cuidadores. Mas nós temos que reconhecer, vocês têm que reconhecer que vocês não são mais jovenzinhos de 15 anos, né? O corpo mudou. Os ossos mudaram. A saúde mudou. Glória a Deus que vocês estão atingindo essa idade. Isso é muito bom. Quando eu era mais nova, eu dizia pra minha mãe que eu não queria envelhecer. Eu falava, mãe, eu tenho muito medo de envelhecer. Eu acho que lá dentro é uma coisa que eu me trabalho, né? Eu ainda tenho um certo receio da idade, das limitações. É por isso que eu treino. Nem parece que eu treino, mas eu treino pra tentar ter o máximo de independência possível. E quando eu era mais nova, eu dizia, mãe, eu não quero ficar velha. Eu não vou suportar. Não vai ser muito difícil. Eu via a velhice como algo muito difícil, né? Porque os idosos que eu conhecia ao meu redor eram idosos de cama, que precisavam de comida na boca, de alguém para levar no banheiro. Eu dizia, não, eu não quero nada. Mas dizia, pois morra cedo. Você queria ficar com que idade? Eu disse, eu queria ficar com 25. Eu já tenho 27, né? Eu queria ficar com 25. Ela, então morra quando tiver 25. Aí você não vai ter... Aí você não vai ficar velha. É só morrer cedo, aí você não quero morrer. A gente quer ficar velho, né? Então, assim...
a gente tem que reconhecer que a gente vai passar por esses processos, que vai chegar um momento que vai ser mais desafiador e que a gente vai ter limitações. Então, agora falando para os nossos idosos, eu queria chamar a atenção de vocês para o aprendizado, né, da condição que vocês vivem hoje. Nós temos algumas limitações, eu trouxe para vocês aqui alguns tópicos que mostram as ações que vocês têm que ter cuidado. A primeira delas, estava até conversando com o Vanessa, a gente falando disso, né? E ela falando, tem aquele idoso que é o idoso aranha. Já ouviram esse termo? Idoso aranha? Que é o idoso que acha que é o Homem-Aranha, ele pode subir em qualquer lugar. Minha mãe mesmo comprou uma escada agora, né? Eu relutei para não comprar essa escada, pedi até os meninos emprestados. Não, eu vou pegar emprestada que a gente traz, leva. Mas ela comprou uma escada na Shopee, eu disse, isso é só para ela viver em cima dessa escada. Aí agora, vou limpar o armário, a escada. Vou pegar uma coisa no guarda-roupa, a escada. Wi-Fi, mãe, eu tô aqui, eu posso subir, mas ela quer viver em cima dessa escada. Gente, vocês não, como eu falei, não tem mais 20 anos. Se eu sofrer uma queda, vai ser horrível. Mas o corpo, ele tem uma maturação menor. Se um idoso que não tem musculatura, mesmo que tenha musculatura e que treine, o osso em si, ele já está mais desgastado. Se vocês sofrem uma queda, o que pode acontecer? Aí vocês podem ser que nesses meus idosos que eu falei lá do interior, que me davam medo, ficar numa cama, aí como vai ser a vida de vocês? Né? E de quem cuida de vocês? Que vai ter que se dedicar muito mais tempo a estar ali, e como é que vai trabalhar? Eu penso nisso direto, se minha mãe cair e ficar de cama, como é que eu vou trabalhar? Eu vou ter que ficar com ela. Eu não tenho condições de pagar um cuidador para ficar 24 horas com ela. Como é que vai ser? Então, idosos, por favor, se conscientizem. Né? O corpo mudou, mas vocês continuam, muitas vezes, com a cabeça de 15, né? A gente também tem o idoso que acha que é dono de si, mas no sentido de que não aceita nenhum cuidado em relação à conduta de vida. Então, assim, eu vou para onde eu quiser, eu como o que eu quiser, e eu faço o que eu quiser e você não manda em mim. Não responda, mas quem já ouviu isso? Ou quem já falou isso? Nossos idosos, né? Sim, vocês são donos de si. E aceitar cuidado não muda a honra que vocês têm. Quando o filho, ele se propõe a fazer uma ação por você, ele está te honrando. Porque ele está te protegendo de algo que pode ser prejudicial para você. E muitas vezes é uma comida que você já não pode mais comer, por uma recomendação médica. Né? Uma carne, uma bebida, um doce. O seu filho, sua filha, seu cuidador está te honrando quando ele te proíbe, né, de fazer algo. Então ajude, né? Se ajudem e ajudem os cuidadores. Financeiramente também. Quantos idosos eu atendo que recebem golpes? Passa aqueles sabichões, né, na porta fazendo empréstimo. Ah, vem cá, vai ser muito bom para você. E toma um empréstimo. Uma amiga minha, a avó dela tem um salário bom, mas recebe bem pouquinho. Porque de tanto empréstimo consignado que vai sendo feito. Então tenham cuidado, né? Aceitem ajuda na administração do dinheiro, porque os tempos também mudaram. As coisas são diferentes. Isso não muda o seu valor. A autonomia, ela está muito relacionada à nossa capacidade de viver bem também. Não só a tomar ações sem a ajuda do outro. Todo mundo precisa de ajuda. Se um jovem de 15 anos, ele sofre um acidente, ele tem uma limitação na perna, ele vai precisar de auxílio. Se a gente tem uma alteração na nossa cognição, no nosso humor, na nossa saúde emocional, a gente vai precisar de medicação também. E aí tem o idoso que diz assim, né? O idoso, eu lembro de tudo, né? Minha memória é ótima, e a gente sabe que cognitivamente a gente vai perdendo algumas funções executivas. Funções executivas são atenção, memória, equilíbrio. E naturalmente todo mundo vai passar por essa perda em alguma fase da vida. Pode ser o idoso atleta mais saudável do mundo. Vocês vão, eu vou passar por isso também, se a gente for envelhecendo. Então o equilíbrio não é mais o mesmo para andar de moto, para andar de carro, para andar de bicicleta, para andar sozinho por aí. Então precisa de uma companhia, precisa de auxílio. Não pode estar saindo para todo canto sozinho. E não é perda de autonomia, é o processo de envelhecimento. Né? A memória também. Onde eu deixei meu dinheiro? Onde eu deixei meus documentos? É muito melhor você ter ajuda, né? Um jovem lá, botar um organizador, guardar suas coisinhas. Olha, tá aqui, eu tomo de conta. Isso não é perda de autonomia.
Então, por favor, permitam-se ser cuidados. Tomem cuidado com escadas, porque o equilíbrio não é mais o mesmo. É uma fase natural do envelhecimento, certo? Então, eu queria fazer essa chamada de atenção, porque nós somos chamados a honrar, só que nossos idosos, que são cristãos, né, que creem no Senhor, vocês também são chamados. Tem um versículo que fala lá, pais não aborreçam seus filhos, né? Filhos honrem seus pais e pais não aborreçam seus filhos. Se vocês começam a teimar demais nessas práticas, vocês não só vão aborrecer, como vocês vão adoecer seus cuidadores, emocionalmente. Pessoas que estão se dedicando a cuidar de vocês. Enfim, por último, nesse versículo, né, eu queria focar nessa parte que, na minha concepção, e vocês vão ver que é a mais forte, que é o que vem depois de levantar-se diante dos cabelos brancos e honrar. Nós temos um chamado para uma consequência disso, na verdade, que é e temerão, né, o Senhor, o seu Deus. Por que é que Deus coloca o temor nesses versículos que tratam do cuidado com os idosos, com os cegos, com os surdos? Porque são uma classe de pessoas que têm limitações, né? Então, se eu maltrato um idoso, um cego, um surdo, eu estou oprimindo uma pessoa que está sendo vulnerável. E Deus, ele não traz esse cuidado com a pessoa idosa e com os vulneráveis como uma mera recomendação de boa educação, no qual eu estou no ônibus, chega um idoso, eu vou me levantar e todo mundo vai ver que eu sou um jovem educado. Não tem a ver com educação. É muito mais profundo que isso. Isso aqui tem a ver com temor ao Senhor. Basicamente, Deus está dizendo, se vocês são meu povo escolhido, santos, isso vai se manifestar na forma como vocês tratam as pessoas à sua volta. E principalmente as pessoas vulneráveis. Nesses versículos ele coloca, bem depois de cada um desse grupo, o temor ao Senhor. Aí você vai mostrar que você teme a Deus. Se você teme a Deus, é assim que você vai agir. Quando a gente esquece os vulneráveis, né, nós estamos demonstrando que a gente não faz parte do povo escolhido de Deus. A gente não é povo de Deus. Porque eu ajo conforme a minha vontade. E isso é muito, muito tremendo. É algo que é para nos dar medo. É algo que é para ser temível. A gente agir olhando para o nosso próprio umbigo. Quando eu fazia faculdade, e a gente estava estudando sobre o cuidado com os idosos, o professor ele trouxe um projeto de lar de idosos. A gente sabe que muitos filhos não têm condições de estar integralmente cuidando dos pais. E existem casas de apoio para cuidar dessas pessoas com profissionais de saúde. O professor da gente trouxe um projeto, a gente leu a proposta e foi para casa e ele queria que a gente trouxesse uma opinião sobre essa proposta. E aí tem dois extremos, né? Tem pessoas que não aceitam ouvir falar de casa de idosos. Meu pai, nunca que eu vou botar meu pai numa casa de idosos, né? Muitas pessoas também que dizem, não, eu nunca vou estar numa casa de idosos, num lar de apoio. Como se fosse algo terrível. E, de fato, quando a gente olha a estrutura do Brasil, a maior parte das casas de apoio que a gente tem não são referências. Elas mais fazem mal para o idoso do que bem. Porque, às vezes, eu já visitei algumas, acredito que vocês em campanhas da igreja já devem ter ido. Você chega lá, às vezes o idoso está sentado, parado, olhando para o nada o dia inteiro. Né? E a gente está tratando aqui sobre a honra. Então, honrar também é você promover meios para que esse idoso ele se desenvolva. É uma fase do desenvolvimento. Enfim, o professor ele trouxe esse projeto e quando eu vi o projeto, eu achei fantástico. Porque a proposta era um condomínio numa fazenda, com piscina, com fisioterapeuta, com psicólogo, vários idosos, acessibilidade, então eles podiam caminhar sozinhos. E quando eu li, eu pensei até assim, eu queria morar aqui, eu queria estar lá, né? Parecia um spa. E eu fui mostrar para um amigo que estudava arquitetura. E aí eu fui mostrar para ele, eu psicóloga, estudando sobre o cuidado com a pessoa idosa, eu fui mostrar só a estrutura do local para o arquiteto. E aí eu mostrei, olha que incrível esse lugar para os idosos. E aí quando ele leu, ele disse, você tá ficando doida? E aí eu me assustei, mas por quê? É perfeito, eles pensaram em tudo. Ele falou assim, Eduarda, isso aqui é um projeto de segregação. Uma fazenda distante, não é o cuidador, ele não vai poder visitar esse idoso nesse lugar. Porque essa fazenda ela fica distante. Não é nem só sobre a estrutura do local, a estrutura era ótima.
Mas é muito mais fácil eu criar uma fazenda linda, maravilhosa, colocar todos os idosos lá, e aí eu não vou ver o idoso em casa, me dando trabalho, na rua, né? No ônibus, tendo que me levantar para o idoso sentar. Então vamos, governo, né? Implantar essas casas de apoio para a gente tirar os idosos e jogar para lá. Isso é segregação. É você tirar da sua vista os vulneráveis para você não ter que se preocupar com eles. E viver sua vida como se nada tivesse acontecendo. Isso não vale só para os idosos. Quando você pensa em colocar crianças autistas em uma escola só para autistas, parece ser maravilhoso, uma escola só para autistas, mas você está segregando. Você está tirando o direito dessa pessoa de conviver em sociedade. De estar na igreja, no dia de sábado, porque lá eles não podem sair. E a questão desse lar perfeito, longe, é que os cuidadores eles ficariam impossibilitados de visitar. E o isolamento, ele também é uma violência. O problema aqui, a questão aqui, não é o lar em si. É maravilhoso pensar num lugar que tenha um suporte para cuidar das pessoas idosas, se em casa ela está sofrendo, se você não tem como cuidar da pessoa, você trabalha o dia inteiro, seu idoso ele precisa se alimentar, esquece os remédios. O que você vai fazer? Claro que é uma opção, um lar. Mas o chamado aqui, que eu estou fazendo para vocês, é para honra, né? Ao pensar num lugar desse, eu tenho que me comprometer a estar presente, a acompanhar, a visitar, a ver, fiscalizar o que está acontecendo nesse lugar e não segregar. E fora isso, a gente pensar nas políticas públicas do nosso meio. Quando a gente anda na rua, a gente só pensa na gente. Aí quando você fica cego, aí você lembra que é bom ter ali um caminho para cegos. Quando você não consegue andar, aí você entende a importância de uma rampa. Deus, ele nos chama como santos escolhidos para a gente olhar para essas pessoas que não têm voz, que não têm como lutar pelos seus direitos. E isso é temer ao Senhor. A violência psicológica, ela acontece em forma de isolamento também. E o isolamento, ele acontece às vezes quando o idoso está dentro de casa também, tá? Quando o idoso está dentro da nossa igreja e você passa e não cumprimenta, você não senta para conversar, para saber da vida da pessoa. A gente está tão imerso no nosso mundo maravilhoso de amigos e de jovens que a gente esquece que aquela pessoa ela faz parte. E dentro de casa, né? O filho está no celular, o outro está na TV, o outro está trancado no quarto e o idoso está fazendo o quê? Alguém perguntou como é que foi o dia dele? Né? Tanta sabedoria, né, que muitas vezes mora dentro de uma cabeça aí, dos cabelos brancos, e a gente esquece. E aí, eu vou convidar vocês novamente a abrir a Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, e a gente vai ver o chamado de Deus para a igreja. Igreja, comunidade. No livro de Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo, ele deixa algumas recomendações do nosso tratamento dentro da nossa comunidade. E ele vai fazer recomendações para todas as classes de pessoas. Vou começar a ler. Aqui fala o seguinte, ó. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe como faria ao seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Vamos parar por aí, primeiramente. Ele vai dar algumas recomendações a outros grupos, mas aqui Deus está fazendo recomendações a gente aqui, enquanto comunidade. Trate as pessoas mais velhas como você trataria um pai. Não é qualquer pai, tá, gente? Ele está falando aqui para crentes. Pessoas que temem a Deus. Não se aplica, eu tratava meu pai muito mal, vou tratar esse senhorzinho aqui. Não. Falando para crentes. Acho que isso aqui está muito claro. E no versículo 8... tem uma mensagem muito forte de fechamento aqui, que fala o seguinte: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Cuidar de uma pessoa vulnerável e de um familiar não é só um chamado a uma prática social. É uma revelação da expressão da nossa fé. Não é um mandamento, é uma condição.
A gente sabe que a gente não segue os mandamentos para ser salvo. A gente segue porque nós seguimos porque fomos salvos. E fazemos isso em amor, em obediência a esse Deus que nos salvou, para viver como Ele viveu. Toda lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso aqui é uma consequência da nossa salvação e da nossa aceitação como povo santo de Deus. Queria fazer outra advertência aqui, agora aos cuidadores. Parece que eu dei muito carão, né? Aos cuidadores, aos idosos. Eu sou uma psicóloga meio brava, às vezes, assim, na clínica. Meus pacientes sabem. Então, uns puxão de orelha bem grande. E vou dar um puxão de orelha carinhoso agora para os cuidadores. Por que a violência ela acontece? Às vezes a gente não tem intenção de ser violenta, a gente acaba sendo. A violência, a principal forma de violência para uma pessoa que tem caráter, uma pessoa boa, pode cometer violência? Pode. Isso muitas vezes acontece quando essa pessoa está sobrecarregada. Você pode ser um ótimo filho, uma ótima filha, um ótimo neto e cometer violência. Porque você está cansado. E Deus, em nenhum momento, Ele nos crucifica por sermos humanos. Muito pelo contrário, Ele nos salva, né, por sermos humanos. Então, quando a gente percebe que está cansado, que está ficando estressado, que está verbalizando essas frases que eu falei, a gente precisa levantar a anteninha para buscar ajuda também. Quem cuida de quem cuida? Tem um idoso, uma idosa, uma criança sendo cuidada, mas quem cuida de quem está cuidando? Isso é uma chamada para a saúde mental. Para a gente cuidar da nossa saúde. É de fato muito cansativo. Quem cuida daquele cuidador que sofreu violência quando era criança, pelo pai e pela mãe, que agora está idoso e precisa ser honrado, precisa ser cuidado? Existem várias formas de a gente fazer essa honra, né? E eu queria até tirar um peso assim, das costas de quem talvez vive um conflito com isso. Muitas pessoas, pelo mandamento, né, se sentem obrigadas a estar com... Digamos que o meu abusador foi o meu pai, foi um tio, e agora está velho, só tem eu de familiar para cuidar. Eu sou crente, eu preciso honrar. O que é que eu faço? Já recebi casos assim. E em casos de violência, em que o cuidador foi violentado, você não tem um mandamento que diz assim, olha, se mesmo que o seu pai, a sua mãe foram terríveis, você tem que abrigar ele na sua casa, dormir com ele, comer com ele. O chamado é para honrar sim, a gente precisa honrar, somos cristãos, como a gente faria por qualquer pessoa. Mas você pode oferecer recursos para essa pessoa estar em um lar, ter outro cuidador, buscar ajuda no Ministério Público, para cuidar dessas pessoas. Existem vários meios, tá? E eu até me coloco aqui à disposição. Eu não sei, eu tô falando isso aqui porque eu sei que muitos meios isso acontece, né? E às vezes a gente não tem orientação. Mas quem cuida também precisa de cuidado, precisa de descanso, justamente para não cometer violências. Cuidar não significa carregar tudo sozinho. Honrar não significa fazer tudo sozinho. Muitas vezes, o cuidado significa justamente não abandonar. Você não vai, você me fez mal, que aí seria a vingança, né? Você me maltratou, agora sofra aí as consequências. Isso seria uma forma de vingança. Deus, ele fala pra gente não se vingar, pra gente ser misericordioso. Mas também não quer dizer que você precisa dormir na cama com a pessoa do lado dela. Se está te fazendo mal, está sendo uma forma também de agressão a si próprio. Então vamos ficar atentos com essa questão da nossa saúde mental. A violência, ela começa muitas vezes quando a gente não se cuida e começa a verbalizar frases, ter atitudes. Você tem limites, você precisa de ajuda, busque ajuda onde você puder, né? O Brasil não é perfeito, mas existem muitos meios já de políticas públicas que vão dar direcionamento para isso. E se você tem condições financeiras, busque a profissional particular, busque a igreja, os líderes para conversar sobre. A igreja também é esse lugar, né, como a gente colocou, da gente olhar para o vulnerável, olhar para quem está sofrendo e ter um acolhimento, ter ajuda. Outro ponto muito importante de ser lembrado aqui é quando o cuidado ele acaba virando poder. Né? Muitas pessoas olham para esse domínio, esse cuidado que precisa ter nessa fase da vida e tornam o cuidado com o idoso como um poder. O seu dinheiro está comigo, você precisa de mim, então eu faço o que eu quero. Tanto o idoso, ele precisa se alertar para não se tornar um ser totalmente dependente, que pode acontecer. Ela que faz, eu não faço mais nada, né? E abre mão de tudo.
do cuidado, do autocuidado, não faz mais nada em casa. Inclusive, um fator protetor para a saúde mental é a gente continuar agindo nas atividades que a gente já age. Talvez você não possa subir numa escada e espanar um armário idoso. Mas você pode lavar uma louça ali paradinha. Você pode fazer, às vezes, uma comida, certo? Então, se mantém a atividade é protetor, com segurança, né? Consulte as pessoas que estão à sua volta. Ler, aprender, fazer palavras cruzadas, ler livros, ir a novos lugares, são formas de manter nosso cérebro em aprendizado. Isso é protetor. E aí, tanto pra gente que é jovem, né? Buscar estar sempre em atividade, em reconhecimento, como para quem está mais velho também. Se sentir um peso. Eu acho que para a gente fechar, isso aqui seria a mensagem, o cerne final, né? No começo eu perguntei, quando é que o idoso ele começa a ser alguém independente? A partir de que momento o provedor passou a ser sustentado? E alguém que eu via como um ser que cuidava de mim se tornou um peso. Tanto para quem se sente um peso na vida de alguém hoje, um idoso, alguém que tem alguma limitação, quanto para quem, como eu, talvez tenha medo, né, de vivenciar essa fase com limitações, e para os jovens, Deus ele deixa uma mensagem muito importante para a gente. Esse vai ser o último texto que a gente vai abrir. Em Isaías capítulo 46, a gente tem uma cena perfeita para mostrar o que seria ser um peso e como Deus ele olha para a gente, de fato. Qual é a mensagem que ele deixa para a gente? Isaías capítulo 46, versículo 1 diz assim: Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam enquanto são postos no chão. São transportados em carros de boi e os pobres animais tropeçam por causa do seu peso. Tanto os ídolos como seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses. Eles vão junto para o cativeiro. Agora eu deixo falando com Jacó. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que os seus cabelos fiquem brancos. Eu cuidarei de você. Eu os criei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e salvarei. Olha que cena que foi narrada aqui. Deuses estavam sendo carregados e ele narra uma cena no qual os animais tropeçavam por causa da carga dessas estátuas. E ele fala que esses deuses que estavam sendo carregados, eles não podiam proteger ninguém. E tanto os animais, né, quanto os seus servos, eles sofriam por carregar o peso que eram esses ídolos. E em seguida Deus diz que isso era um peso. Mas você não é um peso. A velhice, a terceira idade, não é uma fase na qual a gente se torna um peso para alguém, ou que a gente tem alguém na nossa família que se tornou um peso para a gente. É simplesmente a condição humana desde o nosso nascimento. A gente nasceu sendo dependente das pessoas para sobreviver e a gente vai morrer sendo dependente das pessoas para sobreviver. A gente precisa aceitar que Deus, ele se colocou como nosso provedor e cuidador. E os cristãos, os seus filhos santos, são chamados a agir como ele. No momento em que alguém está mais vulnerável, também carregar junto as cargas. Carregar, sim, um peso. É até engraçado, eu estava lendo esse texto e pensando assim, então eu não vou me tornar um peso, eu sempre fui um peso. Será que é essa a mensagem? Deus está dizendo que não. Ele está dizendo que ele te carregou desde o nascimento. Essa é a sua condição, é a minha condição. E glória a Deus por isso, porque se eu tivesse que me carregar sozinha, eu não estava mais aqui. E eu não estou falando de condição física, de ser carregado como um bebê. Mas nós, enquanto humanos, tomamos muitas decisões ruins para a nossa saúde física, mental. Se a gente não tivesse a orientação da palavra de Deus, nós seríamos entregues ao nosso pecado, ao nosso próprio mal. Como muitas nações foram rebeldes e Deus as entregou.
depois de muito lutar por elas. Então, vocês que estão aqui hoje, vocês foram chamados como pessoas santas para aceitarem o cuidado de Deus e para cuidar daqueles que estão vulneráveis. Eu queria fazer um chamado para quem tem um idoso em casa, para quem tem uma idosa, alguém de mais idade, alguém que tem alguma vulnerabilidade. Olhe para essa pessoa por quem ela é. Diante dos cabelos brancos você se levantará. É uma ação. Olhe para a pessoa por trás desses cabelos. Respeite na prática. Para as pessoas que são cuidadoras, se cuidem para não se tornarem os violentadores. E para os idosos, lembrem-se que vocês foram carregados a vida inteira por Deus. Se ajudem e se permitam serem cuidados. Deus nos chamou à santidade. E por trás do cuidado, com cada pessoa à nossa volta, a gente tem que focar não na nossa própria bondade, no que eu tenho que fazer ou o que não tenho que fazer. Se você tiver dúvida, pense. Como Deus gostaria que eu tratasse essa pessoa? Como Ele a trataria no meu lugar? Se eu estivesse nesse lugar, como eu gostaria de ser tratado? Deus nos chama à santidade. Que o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração e nos ajudar a ser santos, separados, andando nos caminhos que o Senhor separou para cada um de nós, de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Oremos. Pai, muito obrigada por mais um sábado, pela Tua palavra, Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom, o Senhor é soberano e tão grande, Senhor, tão amoroso, que nunca precisamos ou precisaríamos nos preocupar com nada, porque o Senhor sempre nos carregou. O Senhor é o nosso Criador, o nosso Libertador e é quem nos conduz. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tira a ansiedade do nosso coração. Que os pesos que a vida nos impõe possam ser aliviados e transportados, Senhor, para a carga e para o jugo de Jesus, que é leve e é suave. Que os sofrimentos presentes, Senhor, possam ser olhados por nós como coisas passageiras. O Senhor não nos criou para ficar aqui. O Senhor não criou a gente para envelhecer e simplesmente morrer. O Senhor tem um plano que vai para a eternidade. Enquanto estivermos aqui, nos ajude, Senhor, a tratar com amor, com cuidado o nosso semelhante, os nossos idosos, as nossas crianças, as nossas mulheres. Lembra, Senhor, para os jovens, que essas pessoas são valiosas, que precisam ser vistas, que são teus filhos. E para as pessoas que estão passando por algum tipo de vulnerabilidade, idosos, mulheres, pessoas com alguma deficiência física, que o Senhor possa dar muito conforto, alento e colocar pessoas boas em seu caminho, Senhor, para ajudá-las, para amá-las, para cuidá-las. Que elas possam sentir teu amor, teu cuidado através dos teus filhos nessa terra. Que o teu nome seja exaltado, seja louvado e seja engrandecido através da nossa vida, Senhor. Sabemos que de nós a gente não vai conseguir nada disso. Por isso te pedimos humildemente, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.